A torcida rubro-negra deixava o estádio em silêncio, após a dolorosa eliminação para o Atlético Minas Gerais nos pênaltis. Dentro do campo, os jogadores do Flamengo caminhavam cabisbaixos, a maioria tentando escapar dos microfones e câmeras. Olha, é difícil explicar. Os jogos variam. Quando você às vezes perde um pouco o controle do jogo, o rival precisa buscar o resultado. Mas como eu falo, sempre é difícil jogar nesse campo aqui. A gente tenta sempre sair para ganhar. A vezes conseguimos no primeiro tempo, a vezes no segundo. Importante de tudo é conseguir o resultado final nos 90 minutos. Hoje conseguimos abrir o placar, mas não conseguimos aguentar a vantagem. E, bom, como eu falei... Esse clima de cobrança, como é que vocês estão encarando esse compromisso nesse sentido, de dar uma resposta para o torcedor? Como eu falei, temos que encarar cada jogo como uma final. E a gente está na desvantagem, então temos que fazer algo mais para buscar o resultado. Cercado por repórteres na zona mista, ele respirou fundo antes de começar a falar. A voz era firme, mas o olhar denunciava a frustração. Disse que era difícil, muito difícil aceitar o resultado daquela forma. Que o time havia feito o que precisava, venceu no tempo normal, lutou até o fim, deu tudo em campo. Mas que o futebol, às vezes, é cruel. E que nos pênaltis, pequenos detalhes decidem destinos. E hoje, os detalhes jogaram contra o Flamengo. Ele falou que converteu sua cobrança, mas que ninguém dentro do vestiário estava apontando culpados. Aqui a gente ganha junto e perde junto, afirmou com convicção. Defendeu os jovens que perderam suas penalidades. Wallace Ian, Samuel Lino, nomes que estavam em prantos, mas que, segundo ele, têm talento, têm coragem, e ainda vão dar muitas alegrias à torcida. Disse que são garotos, mas que tiveram personalidade. E que errar, nessas horas, também faz parte da caminhada. Arrascaeta também comentou o segundo tempo, quando o Atlético cresceu na partida. Admitiu que o adversário foi superior em boa parte da etapa final, que teve mais posse, mais presença no campo ofensivo. Mas evitou buscar desculpas no cansaço, mesmo com o calendário apertado. Eles têm qualidade, conseguiram nos pressionar. A gente tentou responder nos contra-ataques, mas faltou matar o jogo. Não se eximiu da responsabilidade, nem jogou peso em ninguém. Um tom maduro, de quem sabe o tamanho da camisa que veste. Ao ser questionado sobre o que vem pela frente, ele mudou o tom. A tristeza continuava ali, mas deu espaço para uma firmeza maior. Disse que é hora de levantar a cabeça, que a temporada continua e que o elenco precisa ser forte. Não dá tempo de lamentar muito, falou, com os olhos já mirando o futuro. Reconheceu que há ajustes a fazer, conversas a ter, mas que o grupo tem qualidade e vai dar a resposta que a torcida merece. E antes de virar as costas e seguir para o vestiário, pediu um instante a mais. Olhou diretamente para uma das câmeras, e com a voz embargada, fez um agradecimento. Hoje, apesar do resultado, foi lindo ver o Maracanã pulsando. Isso emociona. A gente sente isso dentro de campo. E é por isso que vamos seguir lutando por vocês. Prometo. Ele se virou, caminhou lentamente pelo corredor estreito da zona mista, enquanto os flashes das câmeras ainda tentavam capturar cada segundo de sua saída. O silêncio dos jornalistas naquele instante foi mais eloquente do que qualquer pergunta. Arrascaeta sumiu do quadro, mas sua fala ficou ecoando. Primeiro, claro, né, muito difícil enfrentar o Ceará aqui, o Castelão lotado. Queria que você falasse um pouco desse resultado, já que vocês estão aí na briga direta com o Cruzeiro, né, pela liderança do campeonato. E queria que você falasse também desse gol importante que você faz, especialmente por conta da tua comemoração. Fala um pouco pra gente desse momento que você está vivendo. Sim, feliz aí, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, assim que a comemoração era para minha esposa e para ele, assim que nada, feliz por esse gol. E depois a gente sabe que sempre encontra um rival muito difícil aqui, com o apoio da sua torcida, que também faz um grande papel aqui. Então, a gente por momentos foi bem na partida, por outros momentos eles exploraram as qualidades dele, mas seguimos na briga, é um ponto importante que a gente conquistou hoje aqui. Arrasca, qual o tamanho da preocupação com esse desconforto muscular que você sentiu? O torcedor pode ficar preocupado ou pode ficar tranquilo que foi mais uma saída por precaução?
Sim, amanhã provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito já, conhecendo meu corpo, que não foi nada grave, mas a gente a vezes é poupado de um jogo e não tanto para descansar, sino para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, de força. Então, a vezes nos primeiros jogos, quando volta, chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. E como falei, esses dias foram para treinar um pouquinho mais a força e bom, hoje em um movimento aí acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa e quase nada. Rasca, hoje, claro, um resultado que não foi tão bom no Campeonato Brasileiro, mas a partir de amanhã a chave vira para uma outra competição, que é a Copa do Brasil. O Flamengo precisa de um resultado, reverter um resultado ruim que aconteceu no primeiro jogo. Qual a postura de vocês, o pensamento de vocês em relação à Copa do Brasil depois de uma sequência de 2 jogos abaixo daquilo que se espera? Amanhã começaremos já a pensar nesse jogo decisivo contra o Atlético lá. Sabemos que temos que ir a buscar o resultado, estamos em desvantagem, mas é isso, encará-lo como uma final. Porra, acho que eu lembro que naquele jogo de 22 do Inferno, no Maracanã, você foi o grande craque, né? O protagonista fez 2 gols. Você está conversando com o elenco, o que muda? Jogar na casa do adversário, ter que reverter uma situação? A gente sabe que a prioridade que o Flamengo tem dito é a Libertadores, é o Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil é uma competição que vocês gostam bastante. Como vocês têm conversado internamente para esse jogo de quarta? O que você lembra desse duelo de 2022? Sim, jogos são decisivos, se definem em detalhes, então é pensar por isso. Acredito que prioridade a gente poderia falar mais na frente. Agora a gente que não estamos pensando em prioridades e sim em jogo a jogo. O próximo vai ser na casa do Atlético e vamos sair para tentar ganhar o jogo. Porra, acho que o que você entende como diferença do Flamengo do primeiro tempo para o segundo tempo do jogo de hoje? Olha, é difícil de explicar. Os jogos variam. Quando você a vezes perde um pouco o controle do jogo, o rival precisa buscar o resultado. Então, acredito que no segundo tempo eles foram atrás do gol, conseguiram uma jogada e bom, aí complica um pouquinho mais os 3 pontos para nós. Mas como eu falo, sempre é difícil jogar nesse campo aqui. Hoje você marcou um gol ainda na primeira etapa, algo que não acontecia no Flamengo desde o duelo com o Bayern de Munique. Na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vinha com tanta dificuldade de marcar no primeiro tempo. Queria entender um pouco de você, o que na sua visão acontecia que o Flamengo tem essa dificuldade aí para acabar marcando na primeira etapa. Hoje você acabou quebrando, assim, entre aspas, esse tabu. A gente tenta sempre sair para ganhar. A vezes conseguimos no primeiro tempo, a vezes no segundo. Importante de tudo é conseguir o resultado final nos 90 minutos. Hoje conseguimos abrir o placar, mas não conseguimos aguentar a vantagem. E, bom, como falei, é um ponto importante que nos dá ainda a possibilidade de continuar lá em cima.